Este homem foi considerado o homem mais maligno que já pisou na face da Terra. Charles Manson foi o principal responsável por crimes que chocaram os Estados Unidos na década de 1960. Ele teve uma infância muito conturbada. Sua mãe, que era alcoólatra, o teve com apenas 16 anos. Nos seus primeiros anos de vida, conviveu em ambientes nada legais para uma criança. Sua mãe também era uma perdida, que sequer demonstrou algum sentimento por ele. Em um momento, ela o vendeu por uma caneca de cerveja. Mal sabia ela, que estava dando os primeiros passos na construção de um monstro. Depois que sua mãe foi presa por assalto à mão armada, ele foi obrigado a ir morar com uns tios. Lá, ele também sofreu diversos tipos de traumas e abusos. E não demorou muito para ele também entrar na vida do crime. A partir dos 9 anos, passou boa parte de sua vida em reformatórios. Quando chegou à fase adulta, foi preso diversas vezes por cometer crimes como assaltos, golpes e... Durante esta fase ele teve um casamento, onde teve o primeiro filho. Casamento que não deu muito certo, pois sua esposa o abandonou depois de ser preso algumas vezes. Este é um pequeno resumo do início da vida de um homem que foi considerado o mais maligno que já pisou na face da Terra. Um detalhe curioso é que aos 26 anos, Charles já tinha pessoas que o seguia e acreditava veementemente em suas ideologias. Charles Manson tinha ideias que influenciavam a cabeça de várias pessoas. Sendo um manipulador nato, ele conseguiu criar um grupo de amigos e admiradores, que ficou conhecido como a Família Manson, composta principalmente por jovens de famílias ricas, que não tinham um bom relacionamento com seus familiares. Alguns deles acreditavam que Manson era a própria reencarnação de Jesus Cristo. Já em 1966, aos 32 anos, conseguiu a liberdade. E a partir daí, o número de integrantes da seita foi aumentando cada vez mais. Ele pregava o abandono das prisões mentais engrenadas pelo capitalismo. Suas ideias também se aproximavam do ocultismo. O guru e líder da seita acreditava em uma guerra racial. Na década de 1960, os Estados Unidos passavam um momento de tensão por causa da luta pelos direitos civis, onde os negros lutavam para ter os mesmos direitos que os brancos. Manson acreditava que aconteceria uma guerra entre brancos e negros, e os negros venceriam. A família Manson iria se esconder no deserto. E no final da guerra eles voltariam para dominar os negros, que hipoteticamente venceram a guerra. Como essa guerra não aconteceu, eles decidiram dar o primeiro passo, matando pessoas brancas e influentes na sociedade. De modo que criasse uma revolta nos brancos contra os negros, e iniciando a guerra. E a partir deste ponto, as coisas começaram a ficar fora de controle. Pensando em criar uma guerra entre negros e brancos, a família Manson iniciou uma onda de homicídios brutais, que chocou os Estados Unidos em 1969. Na madrugada de 9 de agosto, um grupo de 4 pessoas pertencentes à seita invadiu a casa do diretor de cinema Roman Polanski. O grupo assassinou brutalmente 5 pessoas que estavam na casa. Dentre as vítimas, a atriz esposa do cineasta, Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses. O crime foi tão brutal que os policiais ficaram chocados com a cena que viram no dia seguinte. Inicialmente, eles não eram o alvo do grupo. O produtor musical Terry Melcher era o antigo morador da casa, e havia recusado um contrato com Manson. Porém, quando o grupo chegou para se vingar, haviam novos moradores, que é o caso de Sharon e os demais. Na verdade, eles só estavam no lugar errado na hora errada. Na noite seguinte, Manson e 6 integrantes da sua seita invadiram a casa de um comerciante bem-sucedido na região. Desta vez, ele quis se juntar ao grupo pois acreditava que os crimes ocorridos na noite anterior não haviam gerado pânico suficiente. O comerciante e sua esposa foram brutalmente assassinados, a mando de Manson. Mesmo não cometendo os crimes diretamente, ele foi acusado de ser o grande causador dessas mortes. Após as investigações, os envolvidos foram presos e condenados à pena de morte. Porém, no ano seguinte, as leis foram mudadas no estado da Califórnia, e suas penas foram mudadas para prisão perpétua. Durante o julgamento, a promotora de justiça afirmou que Manson era a pessoa mais maligna que já existiu.